Pessoal, boa noite a todos. É um prazer vê-los aí, conhecê-los. Pessoal de casa também, muito bem-vindos aí à nossa aula. Vamos conversar hoje sobre as questões da banca Carlos Chagas, da FCC, que elabora concursos para tribunais pelo Brasil afora, né? Então, selecionei algumas questões de um concurso recente, 2014, dezembro, da Fundação Carlos Chagas. Esqueci de me apresentar, sou o professor Jurandir Faria. Vamos então começar nossa aula discutindo essas questões da banca Carlos Chagas. Vamos começar com a leitura do texto. Uma história em comum. Os povos indígenas que hoje habitam a faixa de terras que vai do Amapá ao norte do Pará possuem uma história comum de relações comerciais, políticas, matrimoniais e rituais que remonta a pelo menos 3 séculos. Essas relações até hoje não deixaram de existir, nem se deixaram restringir aos limites das fronteiras nacionais, estendendo-se à Guiana Francesa e ao Suriname. Essa amplitude das redes de relações regionais faz da história desses povos uma história rica em ganhos e não em perdas culturais, como muitas vezes divulgam os livros didáticos que retratam a história dos índios no Brasil. No caso específico dessa região do Amapá e norte do Pará, são séculos de acúmulo de experiências de contato entre si que redundaram em inúmeros processos, ora de separação, ora de fusão grupal, ora de substituição, ora de aquisição de novos itens culturais. Processos estes que se somam às diferentes experiências de contato vividas pelos distintos grupos indígenas, com cada um dos agentes e agências que entre eles chegaram, dos quais existem registros a partir do século XVII. É assim que, enquanto pressupomos que nós descobrimos os índios e achamos que por esse motivo eles dependem de nosso apoio para sobreviver, com um pouco mais de conhecimento sobre a história da região, podemos constatar que os povos indígenas dessa parte da Amazônia nunca viveram isolados entre si. E também que o avanço de frentes de colonização em suas terras não resulta necessariamente num processo de submissão crescente aos novos conhecimentos, tecnologias e bens a que passaram a ter acesso, como à primeira vista pode nos parecer. Ao contrário disso, tudo que esses povos aprenderam e adquiriram em suas novas experiências de relacionamento com os não-índios insere-se no processo de ampliação de suas redes de intercâmbio que não apaga, apenas redefine a importância das relações que esses povos mantêm entre si há muitos séculos, apesar de nossa interferência. Temos aí, nesta prova, 15 questões selecionadas, 2 textos. As questões da Carlos Chagas são bem divididas em blocos de interpretação de texto e também de questões gramaticais. Vejamos então, antes de começar as questões, vejamos um pouquinho sobre a noção da tipologia do texto, né? Depois vamos ver a análise do tipo erro de questão pela extrapolação, pela redução, pela contradição também. Gente, suponho que vocês se lembrem, né, daquela noção, aliás, bem concurseira, a respeito da tipologia textual. Como os textos classificam-se de acordo com a sua tipologia, que no final das contas também será o suporte para a noção de gênero textual. A primeira tipologia que podemos apresentar é a narração. Qual será o objetivo de um texto narrativo? Qual é a finalidade de contar uma história? O nome já nos apresenta uma dica, né? A narração é a modalidade textual através da qual desenvolve-se o fato. Então, há uma sequência de fatos. Uma história, por exemplo, supõe um fato que gera outro fato, que gera um terceiro fato e assim vai. Essa sequência de fatos forma o que chamamos história, narração, né? Um instrumento importante para construir essa sequência de fatos é a utilização de verbos
no passado. Será que o texto em questão, gente, pode ser classificado predominantemente, pelo menos, como um texto narrativo? O nosso texto visa contar uma história com personagens, com enredo? Não nos parece ser essa a intenção, do autor desse nosso texto aí. Pois bem, a segunda tipologia textual é a descrição. Qual é o foco, o destaque de um texto descritivo? Ora, um texto descritivo busca centrar-se nos objetos, na caracterização do objeto. Esse objeto em análise pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um ambiente, pode ser um temperamento de uma pessoa, Então, é a caracterização de um objeto. Posso caracterizar essa sala, como que ela é, quantas cadeiras tem, Ora, para descrever o meu objeto, para descrever a minha análise do que eu vejo, das coisas, eu vou utilizar bastante a categoria gramatical do adjetivo. Então, usa-se muito adjetivo. A sala tem paredes brancas, um quadro branco, cadeiras com estofado cinza, caracterização. O nosso texto talvez até aponte para algumas características, mas ele não é eminentemente um texto descritivo. Ele não visa apenas a descrever a situação dos indígenas naquela parte do Brasil. Então, posso até ver que há uma descrição como suporte para outra intencionalidade discursiva. A terceira tipologia, muito cobrada em concurso público, certamente vocês conhecem bastante, é a dissertação. Qual é a intenção de se dissertar, de um texto dissertativo? Ora, o foco, a intenção é a própria ideia, O nosso texto em questão parece muito querer desenvolver uma ideia, que é a ideia de uma não submissão do indígena naquela parte do país à intervenção branca, dos não índios. Aliás, essa ideia que ele desenvolve vai um pouco de encontro ao senso comum. Então, o nosso texto em questão, podemos dizer que é um texto desenvolvendo uma ideia, é, portanto, um texto dissertativo. Ora, ao dissertar sobre uma ideia, nós vamos utilizar bastante os verbos no presente. Como você pode perceber aqui, os povos indígenas que habitam a faixa de terras que vai do Amapá, do Norte do Pará, possuem uma história comum. Essa amplitude das redes de relações regionais faz da história desses povos. É assim que, enquanto pressupomos que nós descobrimos os índios e achamos que por esse motivo eles dependem de nosso apoio, observe que o nosso texto é construído, sobretudo, com verbos no presente, desenvolvendo essa ideia, Ok. Essa, então, é a terceira tipologia textual dentro da qual se encontra o nosso texto, Há mais uma tipologia textual, uma modalidade discursiva de texto, chamada injunção. Professor, Pois não. quando na redação a gente fala uma dissertação, não sei o que lá, então a gente tem que usar o verbo no presente, Preferencialmente. Não quer dizer que não possa haver um outro verbo no passado. Exatamente. Exatamente. A própria construção do texto leva a isso, a você dissertar, a definir uma ideia naquele tempo, no presente. Tá bem? Há também o texto injuntivo, cujo suporte, cuja ideia central é a instrução. Então, textos que buscam instruir alguém, uma receita de remédio,
um manual de aparelho eletrônico, uma receita de comida, de bolo, por exemplo, né? Até um livro didático pode utilizar essa modalidade textual, né? A instrução. Ora, para construir um texto injuntivo, geralmente se usa o verbo no modo imperativo, né? No caso de uma receita, num manual de micro-ondas, né? Ou um manual de computador, aperte tal tecla, né? Acesse tal site na internet, geralmente vem um texto com verbos no imperativo. Ok? Às vezes, o verbo também vem no infinitivo. Por exemplo, em vez de aperte tal tecla, apertar tal tecla. O verbo pode vir no infinitivo também. Isso de modo, veja bem, pessoal, de modo predominante, né? Nesses textos aqui, quando eu coloquei essas marcas de cada um deles, é a predominância, não impede que num texto dissertativo não haja o futuro, ou no narrativo não haja também um presente, mas em termos predominantes, o próprio texto te leva a produzir, né? A produzi-lo utilizando essas marcas textuais. Tudo bem? Então temos aí o nosso texto, que é predominantemente dissertativo, utilizando também algum suporte da descrição. Correto? Vamos pensar um pouquinho agora nas questões que seguem aí. Pessoal, primeira questão. As culturas dos povos indígenas do Amapá e norte do Pará foram enriquecidas devido. Ora, pensemos um pouquinho naquela introdução do texto. Os povos indígenas que hoje habitam a faixa de terras que vai do Amapá ao norte do Pará possuem uma história comum de relações comerciais, políticas, matrimoniais e rituais que remonta pelo menos a 3 séculos. Uma história comum de quê, pessoal? De relações, não é? Então esses povos indígenas vivem em relações comerciais, políticas, matrimoniais. Então essa é a ideia principal que devemos pegar do texto, né? Vemos aí no primeiro e no segundo parágrafos essa relação dos índios entre si mesmos. Ok? Todo mundo de acordo? Né? Relações entre eles. No último parágrafo, ele acrescenta a figura dos não índios. Leia-se, dos brancos, né? A partir do século, cadê? 17. Relações também com o que ele chama de não índios. Confere? Então essa é a tônica do texto, né? A noção de relação. Não houve um processo de mera dominação, de mera submissão da parte do índio. Ele interage, né, desde o século XVII. Voltemos lá à questão 1. As culturas dos povos indígenas do Amapá e do norte do Pará foram enriquecidas devido, letra A, gente, ao processo de colonização que permitiu a civilização trazida pelos brancos
substituísse as tradições locais. Será que isso está correto? Muito pelo contrário, né? Foram enriquecidas devido ao processo de colonização. Se antes da colonização já havia essa interação entre os povos, inclusive no Suriname e na Guiana Francesa, do Brasil, daquela região do norte, com os outros países. Então, não é? Também não permitiu que substituísse apenas. Há até uma parte do segundo parágrafo que diz que houve substituição, mas houve também ampliação, assimilação, né? Então, podemos eliminar a letra A. Não se esqueça daquela tônica, daquela chave do texto, que é a noção de quê? Relações que há, né, entre os povos. As culturas foram enriquecidas devido à chegada dos brancos na região. Já havia relação entre eles. Então, não dependeu da chegada dos brancos. Até houve isso depois. A intervenção da colonização. Pois até então esses povos indígenas viviam afastados, sem interagir. Muito pelo contrário. Eles interagiam e interagem entre si. Não é isso? Podemos, então, eliminar também a opção B. Vejamos a opção C. Ao intenso contato entre esses povos, que resultou em diferentes processos de adição ou substituição de itens culturais. O que vocês acham dessa? Está mais próxima do que o texto diz, né? Ao intenso contato, leia-se relação entre esses povos, resultando em processo de adição ou substituição. Não havia substituição apenas, nem só submissão. Havia também adição, mistura, né? A letra C parece muito razoável. Vejamos a D, para eliminar logo de vez. Aos acordos político-comerciais firmados entre o governo brasileiro e países com as quais faz a fronteira. Caraca! Quando que ele fala de governo brasileiro aí? Né? Realmente, deslocada essa informação. Todos concordam com isso? A interferência do branco, letra E, nas relações entre esses povos, que se tornam pacíficos apenas a partir do século XVII. Isso nem está no texto. Se tornam pacíficas apenas a partir do século XVII, né? Na verdade, a partir do século XVII, passou-se a ter registros disso. Está lá no finalzinho do segundo parágrafo, pode ver lá, né? Então, não há essa informação no texto, né? Meus amigos, então temos como resposta aí a nossa questão, né? Número 1, eu acho que começamos com o pé direito, é a letra C de casa, né? Como eu disse para vocês mais cedo, esta prova é do TJ do Amapá, de dezembro de 2014. Portanto, ela está fresquinha, provinha bem recente aí, né? Comentei mais cedo que a banca Carlos Chagas tem um perfil bem específico de abordar as questões de interpretação de texto e de gramática. Ora, é possível que a gente perceba, ao longo da resolução das questões, que a gente perceba os erros que o candidato pode incorrer na resolução desses itens. Ora, gente, um erro muito comum, gente, na leitura de uma questão e na sua consequente resolução, é o erro da extrapolação. Quando nós extrapolamos ao resolver uma questão? Quando nós entendemos algo totalmente fora do texto, fugir do texto. O texto fala A, eu entendo Z. Nada a ver. Isso acontece muito quando o cara lê o texto com rapidez e
desesperado no final da prova, aí ele sai marcando o que ele vê pela frente e, de repente, a informação que ele viu na questão não há no texto. O segundo erro é o erro da redução. Nesse caso é ver apenas parte da questão. Ou melhor, parte do texto. Então o cara pega uma ideia que está lá num texto, importante por sinal, mas ele fica só naquela ideia. Esquece do contexto, esquece do texto como um todo, né? É um pouquinho o contrário dessa extrapolação. Se a extrapolação peca pelo excesso, a redução peca pela insuficiência. De repente a opção vai bem, né? Só que aí ela está incompleta e a gente não percebe isso, né? O terceiro erro, talvez seja o mais comum nos exames, é a contradição. Quando o candidato a gente ver o oposto do que diz o texto, né? Então são os 3 perigos na resolução das questões. Vamos aproveitar essa compreensão na questão de número 1, que acabamos de fazer. Quando ele diz, gente, as culturas foram enriquecidas devido ao processo de colonização que permitiu que a civilização substituísse as tradições locais. Nós temos uma extrapolação, uma redução ou uma contradição. Substituísse as tradições locais? Pelo contrário, na verdade, as tradições se misturam com outras. Não é substituição, é assimilação. Então, aqui eu tenho uma contradição. Em casa, resolvendo as questões de concurso, na medida que for possível, você tenta perceber esses errinhos nas questões. Você vai ver uma evolução muito grande no seu poder de compreensão da prova. A chegada dos brancos na região, até então esses povos indígenas viviam afastados. Não, eles não viviam afastados, sem interação. Eles viviam com interação. Então, mais uma vez, é uma contradição. Tudo bem? D. Aos acordos políticos comerciais firmados entre o governo... Caraca, o governo brasileiro. Nem foi falado isso no texto. Isso aqui o cara viajou muito. É uma extrapolação. O cara que marca essa aí estava muito doido, né? O cara que marca essa, muito doido, né? Nem leu o texto direito, né? E a última, interferência do branco nas relações entre os povos que se tornam passíveis apenas extrapolação. Não há essa ideia, boa noite, não há essa ideia de que eles se tornam pacíficos a partir do século XVII. O que o texto fala é que a partir do século XVII passou a ter registro dessas influências entre povos. A partir do século XVII, documentos, informações. Então, gente, aqui nós temos também uma extrapolação. Beleza? Então tá aí. Questão 1, bem fechada, não é uma questão difícil, uma questão até fácil, bastando perceber aquela ideia central do texto, que é a noção de relação, a noção de ampliação da cultura do local, né? Fechamos a número 1? Beleza. Vamos então à questão 2. Os povos indígenas do Amapá Os povos indígenas do Amapá e do Norte do Pará, vai vendo a questão aí, gente.
preservam sua cultura, evitando relações comerciais com povos de outros países. Preservam a cultura, evitando relações. Se o tempo todo o texto fala que há relações, então, fora a letra A. A propósito, gente, que tipo de erro foi cometido nessa informação? Extrapolação, redução? Extrapolação? Na verdade, é o oposto, né? Na verdade, a preservação da cultura deles é a manutenção da interferência, né? Então, ele fala o contrário disso. Os povos não evitam as relações comerciais. Pelo contrário, esses povos assimilam, né, as culturas, as relações comerciais de outros povos. Então, a gente pode dizer que aqui há mais uma contradição, né? Receberam influência dos não-índios sem se tornar necessariamente submissos a eles. De fato, né? No terceiro parágrafo, está bem claro isso. Né? Eu até coloquei um fragmento aqui. Ó. Terceiro parágrafo, fragmento. Veja. Avanço de frente de colonização em suas terras não resulta necessariamente num processo de submissão, crescente aos novos conhecimentos, tecnologias e bens a que passaram a ter acesso. Ao contrário disso, tudo que esses povos aprenderam e adquiriram em suas novas experiências de relacionamento com os não-índios, insere-se num processo de quê? Ampliação de suas redes de intercâmbio, relação, que não apaga, apenas redefine a importância das relações que esses povos mantêm entre si. De fato, a letra B é, né, a resposta, certeiramente a resposta. Vem se tornando cada vez mais dependente da tecnologia dos brancos. Dependente da tecnologia? Caraca, viajou, legal. É uma extrapolação. Vocês estão percebendo a análise técnica da questão? É isso que nós precisamos enquanto concurseiros, enquanto analistas de provas de concurso público, chegar a essa análise mais fria, mais racional, tentar afastar da prova a visão subjetiva e tentar entender o texto a partir do que ele está dizendo mesmo, né? Então, essa capacidade de objetividade, de racionalidade, nós vamos pegando também aos poucos com o treino, com o desenvolvimento das nossas provas, né? Pessoal, extrapolação, letra C. Permaneceram alheios à tecnologia que os colonizadores trouxeram consigo 3 séculos atrás. Também, ele falou a partir do século XVII, quando ele bota o século XVII, é apenas para informar que passou-se a ter o quê? Registro, né? Daquela relação entre os índios e os não índios. Então, essa informação aqui não está no texto, né? Além de ter também um lance de contradição aqui. Eles não ficaram alheios, pelo contrário, eles assimilaram. Então, nesse ponto, eu vejo, ao mesmo tempo, uma contradição, porque eles não ficaram alheios, pelo contrário, eles eram agentes também da cultura. E também essa informação dos 3 séculos extrapolou, né? Lutam para garantir que suas tradições permaneçam inalteradas. Eles lutam para isso. Aqui eu tenho uma contradição também. Perfeito? Temos aí então questão 2, também sobre o texto. De certo modo, tanto a 1 como a 2 cobram a mesma ideia. A ideia de relação que há entre os povos indígenas com outros povos, inclusive fora daquele eixo Amapá, Pará, Amazônia, né, com outros países, Suriname e Guiana Francesa. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Deu para ficar em crise já? Não, né? Até agora está fácil a prova, né? Moleza, não? A prova deve ser que foi muito diferente de todas as do TRT-15, de Campinas. Sim, é verdade. É verdade. Vou fazer depois.
em outro curso que a gente abrir, a gente vai fazer essa prova. Essa prova tem questões de meia página, questões longas, cansativas, né? O que, aliás, é próprio da banca Carlos Chagas. Os textos geralmente são textos ensaísticos, filosóficos, muitas vezes literários, contos, crônicas, o que deixa, para quem gosta de literatura, de ensaio sociológico, deixa a prova bem legal. Eu, particularmente, gosto dessa maneira de cobrar da FCC, né? Na escolha do texto e na própria abordagem da prova. Eu acho uma divisão das questões muito equânime, né? Então você vê bem clara a divisão entre gramática e interpretação. No que diz respeito à gramática, as questões também são bem pontuais, conforme se verá aí ao longo da nossa resolução. Meus amigos, passemos adiante então, questão 3.